Os 3 elementos essenciais da comunicação. Você sabe quais são? Olá, só alegria! Aqui é Edson Toshio, pode me chamar de Toshio e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal no YouTube do Edson Toshio Institute. Aqui você aprende como adquirir autoconfiança para poder falar em público e ter a inteligência emocional necessária para realmente se desenvolver pessoal e profissionalmente. Caso você não seja ainda um inscrito, se inscreva agora, clica aí, ó, e também toca no sininho para que as notificações dos novos vídeos sejam enviadas para você e você não perca todo esse aprendizado, que você vai descobrir várias coisas ao longo deste caminho que vão te ajudar grandemente. E como eu estava comentando logo no início desse vídeo, quais são os 3 elementos essenciais da comunicação? Aliás, deixar bem claro aqui antes sobre o que nós chamamos do mito 73855. Você já ouviu falar desse mito? 73855. Esses números, 73855, vieram a ser considerados como uma regra para a comunicação. E muitos daqueles que ensinam a como falar em público, a como se expressar diante de várias pessoas, passam esses números como algo essencial para que você faça a diferença. Eu também ensino sobre essa questão e sempre deixo claro que é um mito, porque muita gente leva ao pé da letra achando que isso é a fórmula mágica para que você tenha uma oratória poderosa, eficaz, persuasiva e por aí afora. E não é. Esses números foram, na verdade, divulgados em 1967 por Albert Mehrabian, professor da Universidade da Califórnia, que fez uma pesquisa muito interessante sobre como transmitir a emoção através desses 3 elementos que ele coloca no 73855. O que ele descobriu nessa pesquisa? Que da nossa comunicação, 7% correspondem ao conteúdo das nossas palavras. 38% diz respeito à nossa tonalidade de voz, ao nosso ritmo, à velocidade que nós usamos a nossa voz durante a comunicação. E os 55% restantes são referentes à linguagem corporal. 7, 38, 55. Poxa, Toshio, muito legal que você tenha mostrado isso. Isso quer dizer então que a maior parte da nossa comunicação está relacionada ao nosso corpo, à nossa expressão facial, ao nosso olhar, assim como também a maneira como nós usamos a nossa voz, a velocidade, a tonalidade, a altura, essas coisas. Realmente isso tudo impacta na comunicação. Qual é a questão do mito do 73855? É que quando nós analisamos que a parte do conteúdo das palavras está relacionada a apenas 7% da nossa comunicação, tem gente que viaja na maionese e pensa que é o seguinte, não importa muito o que você fala, desde que você saiba modular a voz, que você use o seu corpo, os seus gestos da maneira adequada, o pessoal vai compreender. Só que não tem nada a ver. Vamos contextualizar a coisa. Quando Albert Mehrabian fez essa pesquisa, era relacionada à maneira como as pessoas expressavam as suas emoções, falando uma coisa específica para alguém, e como isso era ou não congruente aos seus gestos e à sua tonalidade de voz. Isso mostrava que a outra pessoa, isso era feito em pares, ou seja, você está com uma outra pessoa e está dizendo para ela que, digamos, que algo aconteceu que não te agradou, e aí você fala assim, que legal. Digamos que não te agradou, então você fala, que legal. Como é que parece? Realmente é legal para você? O conteúdo que eu disse é que legal. Eu poderia dizer assim, que legal! Aí parece legal. Se eu disser assim, que legal. Você entende? A emoção que eu estou passando, mesmo que o conteúdo esteja, se eu fosse só escrever o que legal, parece que é uma coisa interessante, que foi boa. Porém, a minha forma de me expressar com o meu corpo,
com o meu olhar, com a minha expressão facial e também com a minha tonalidade de voz, mostram que não foi legal. Entenda a situação em si. É somente nesse contexto que o 73855 realmente se encaixa. Aí você pode falar, então eu não vou usar mais nada. Como não? Você não vive se comunicando com a galera? Você não tem os seus relacionamentos específicos com seus familiares, com seus amigos, com seu cônjuge, com os seus pares, ou sei lá quantas pessoas você sai aí na vida. Mas o que importa é o que interessa. Veja bem, você precisa realmente usar de forma congruente suas palavras, suas expressões e a sua voz. Mas é óbvio que tem momentos que a gente está passando por uma situação que é muito legal, só que se a gente está pensando em outra coisa, alguém fala, pô, você gostou desse filme, não sei o que, você está viajando, pô, foi legal pra caramba. Aí a pessoa vai olhar assim, tô vendo, não te chamo mais para sair, para ir no cinema, alguma coisa. Porque olha a sua empolgação, você não gostou nem um pouco. Mas isso é por quê? Porque ela está pensando em algo que está destoado ao contexto. Quando ela só ouve a pergunta, ela responde. Só que a pessoa percebe que por mais que você tenha dito que é legal, não está congruente. É isso. Isso se aplica ao falar em público. Se você quer transmitir emoção, se você quer realmente trazer uma conotação específica para o momento da sua palestra, para o momento da sua aula, para aquele instante que você deseja chamar mais a atenção do pessoal, sim, isso é essencial. Não estou em uma relação 1 a 1, porém estou com várias pessoas e é óbvio, aquilo que eu estou dizendo tem que ser congruente com a minha forma de me expressar. Quando você consegue enriquecer o seu conteúdo usando gestos, usando bem a sua tonalidade de voz, a velocidade, ainda mais quando você tem muito tempo para falar, se você ficar conversando sempre na mesma tonalidade e velocidade, você vai deixar a coisa muito chata, monótona e vai encher o saco. Por isso é importante você sim modularizar a voz. Do mesmo jeito, você precisa usar bem os seus gestos, o seu corpo, a sua expressão facial, contato visual. Isso é primordial. Agora, chegar e dizer, mas eu fazendo isso basta. Não importa o conteúdo porque é só 7%. Não é verdade. Porque se eu não souber usar as palavras da melhor forma possível, você não vai entender nada do que eu diga. Basta eu tentar fazer isso tudo que eu acabei de fazer aqui, de falar para você agora, somente com gestos. Ou tentando só modularizar a minha tonalidade de voz, mas sem emitir conteúdo algum. Ou, por exemplo, numa linguagem que você não entende. Imagina eu tentando me expressar assim. Você entendeu o quê? Nada, né? Você pode entender um monte de coisa. Sem palavras não adianta. Pegou a ideia? Quando você quer transmitir emoção, quando você quer transmitir congruência com esta emoção, sim, o 73855 se adapta de forma maravilhosa. Agora, jamais subestime o seu conteúdo, jamais subestime as palavras, jamais subestime o seu vocabulário e a maneira como você vai expressar as suas ideias diante da sua plateia. Para você ter uma noção de como as palavras têm um poder na nossa comunicação, e não somente a tonalidade, velocidade que a gente já falou aqui, não, o que importa muito e de forma muito grande, nessa 7%, a grande maioria das coisas, é o conteúdo do seu vocabulário. Que vocabulário você emprega quando você vai entregar a mensagem à sua plateia? Que tipo de palavras você vai escolher para que elas entendam realmente aquilo que você está falando? Olha que interessante, se o seu público não conhece os termos que você pode utilizar para transmitir uma determinada mensagem, não adianta nada você usar bem gestos, você modular a sua voz. O pessoal não vai compreender nada. Entende? Então não adianta apenas essa parte. Eu preciso realmente compreender,
como articular as palavras de tal modo que as pessoas consigam entrar na minha visão de mundo, na minha forma de enxergar as coisas, para que elas compreendam o que eu quero dizer e eu fale isso de tal forma que elas compreendam na visão delas. São dois mundos, dois mapas diferentes, como já tem vídeos aí eu falando sobre um mapa não ser o território, mapas de mundo, qualquer coisa aí, ó, tem um card, dá uma clicada depois que você assistir esse vídeo, e aí você vai entender um pouco mais sobre mapas de mundo. Mas a ideia em si é como eu transmito a minha ideia, a minha visão de mundo para a visão da outra pessoa. Eu só faço isso se eu souber usar bem as palavras. Toshio, tem como quantificar então se em vez de 7 é 10, 15, 30, 50? Não dá para quantificar. A questão em si é que as suas palavras, elas realmente valem ouro, elas valem muito. As palavras, elas conseguem deixar a pessoa para cima, conseguem deixar elas mais ou menos, conseguem colocar a pessoa lá para baixo. Isso é só para você ter uma ideia do poder que a palavra tem. Quando você consegue se expressar bem, você admira pessoas que se expressam bem, exatamente pela forma como elas falam. Não é só porque elas estão falando mais alto, veloz, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a maneira como elas conseguem transmitir ideias, as pessoas compreenderem e elas conseguirem, assim, liderar pessoas, fazer a diferença, criar soluções e realmente influenciar e motivar pessoas. E essas pessoas só conseguem esse resultado por quê? Porque elas estão se comunicando numa forma que o público as entenda. Senão, não tem como. O carisma, a simpatia, tudo isso é importantíssimo na comunicação em público. Só que se você deixar o conteúdo de lado, você está lascado. A gente não vive só de sorriso, vamos contar uma piada e tal. Não vai dar certo. As pessoas querem ouvir algo que agregue valor a elas. Elas querem ouvir algo que as ajude a resolver um problema. Elas estão ali para te ouvir porque elas estão interessadas nelas. Por isso, prepare bem o seu conteúdo. E o que é se preparar? É realmente você buscar ler sobre o assunto que você vai tratar. Ah, mas eu já sou um especialista, eu já manjo pra caramba, tudo mais. Ótimo, que bom, parabéns. Você já articulou, já esquematizou, já estruturou toda a sua forma de apresentação. Você sabe sobre o que você vai começar falando, que tipo de problema que você ajuda a resolver, como que você mostra uma parte prática para que as pessoas entendam o que você está apresentando e como resolve essa situação? Ou você simplesmente vai sair contando um monte de coisa, o que você fez, o que você deixou de fazer? Porque até isso você tem que tomar cuidado. A questão não é você ficar falando somente sobre si, sobre a sua história, sobre o que você conseguiu, deixou de conseguir e tal. Não! O pessoal quer ali ouvir como eles podem ser beneficiados pela sua mensagem. Então, quando você pensar em contar uma história, quando você pensar em entregar um conteúdo mais técnico, quando você quiser apresentar um determinado produto para que você mostre para aquele seu prospect, para o seu cliente ou seu possível cliente, ou o nome que você queira dar ali, como é que eu consigo apresentar isso de tal maneira que ele entenda? Você só conseguirá realizar isso desde que você se preocupe primeiro em compreender, em entender, em conhecer quem é aquele público. Qual é o grau de formação da galera? O pessoal conhece os termos técnicos? Eles têm noção, de repente, daquilo que eu vou apresentar, daquilo que eu vou falar? Porque se eles não tiverem, eu sou obrigado, repito, você é obrigado, eu sou obrigado, enquanto comunicadores, a responsabilidade está em nós. Logo, se eu falo de uma maneira que você entende outra coisa, eu errei, eu vou ter que pegar e mudar isso. E isso acontece, normal. Isso acontece de vez em quando eu falo uma coisa, o pessoal fica, caramba, já quis dizer outra. Eu falei, não foi isso, mas eu falei de uma maneira incorreta. Logo, eu tenho que pegar e me corrigir. Pegou a ideia? Esta é a noção que você precisa ter quando você estiver falando em público. Se aquilo que você está falando faz com que a pessoa entenda outra coisa ou simplesmente não entenda nada, isso quer dizer que você precisa mudar essa forma de explicar, você precisa mudar a sua forma de transmitir aquela ideia. E não vai adiantar você simplesmente falar do mesmo jeito, só que explorando melhor o palco, pulando, falando mais rápido ou mais devagar. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque o conteúdo em si, que lá pelo mito do 73855 é só 7%, o resto é o que importa. Não adianta. Por isso,
Fica aqui a minha orientação para que você, sim, saiba como modular a sua voz. Sim, saiba como usar a sua expressão corporal da melhor forma possível. E também se preocupe em como entregar um conteúdo de uma maneira que as pessoas compreendam isso. Quando você usa as mesmas ferramentas que o seu público possui, você entrega aquele conteúdo de maneira realmente compreensível. Se você vai usar o seu conhecimento, os seus talentos, a sua expertise, a sua facilidade com coisas mais complexas para outras pessoas, a sua maneira de ver o mundo, é só sua. Você se esqueceu do público, simplesmente a sua mensagem não conecta. O pessoal só fica assim, o que ele está falando? Não sei, fala bonito, mas igual político. O que ele falou? Não sei, mas falou bonito. Não adianta, não adianta. A melhor forma de comunicação é aquela que nós falamos de tal sorte que as pessoas realmente entendam. Para que isso aconteça, eu sou o responsável por fazer com que esse veículo chegue ao seu destino. E para que um veículo chegue ao seu destino, ou seja, eu estou conduzindo as pessoas para esse lugar, eu sou como um guia para eles, eu tenho que pegar essas pessoas de onde elas estão. Eu conheço onde é, tudo bem, mas onde elas estão agora? Como é que elas se expressam agora? Como é que elas podem me compreender nesse momento? Aí eu falo dessa forma para que elas saiam daquele ponto e possam chegar ao próximo. E assim, passo a passo. É muito comum as pessoas me perguntarem assim, Toshio, eu sou aqui da área de TI, eu tenho um monte de conteúdo técnico e tudo mais e quero fazer apresentação para os meus clientes. Como é que eu faço da melhor forma possível? Porque eu vou apresentar para o pessoal de compras, né? E a gente fala os termos, a gente mostra que entende da coisa, mas o pessoal fica viajando. É óbvio, o pessoal é de outro setor, é de outra área, não entende os termos técnicos da tecnologia da informação, não tem como. Por isso, se você sabe que é pessoal de compras e que a pessoa não tem, portanto, pelo menos em tese, não tem um conhecimento em TI, você é obrigado a pensar de outras formas e outras maneiras de explicar, como analogias e tudo mais, para que a pessoa possa ver na mente dela aquela solução que você traz aplicada ao contexto dela. Compreendeu qual é o problema que ela possui? Maravilha! Por que a minha tecnologia é a melhor para resolver esse problema? Ao invés de entrar nos termos específicos do produto ou serviço que você tem, você comece a vislumbrar como será a vida daquela pessoa quando ela usar a sua solução. Imagina como ela vai ter menos tipos de entraves, menos problemas, menos dor de cabeça, mais produtividade, agilidade. Como é que ela consegue melhorar o desempenho dela? Aí eu falo desempenho, será que ela entende o que é desempenho? Porque desempenho, inclusive para TI, é uma coisa, desempenho que a gente fala no âmbito de produtividade ou desempenho pessoal é outra coisa. Como é que você consegue mostrar para essa pessoa, por meio de analogias, que ela entenda que aquela forma de solução que você tem apresentado realmente vai fazer com que ela tenha uma vida melhor, que vale a pena o investimento? Você realmente vai ter que pensar, vai ter que quebrar um pouco a cabeça, vai ter que estruturar formas diferentes, vai ter que pensar em histórias para você contar, de modo que quando você chegar lá e falar com ela, você vai perceber que ela simplesmente vai começar a ficar pensando, meu Deus, interessante isso daí, nunca pensei por esse ponto. A linguagem poderosa, a linguagem mais eficaz, é aquela que quando eu falo com a pessoa, ela começa a imaginar as situações. Porque eu falo de situações que são familiares a ela. Eu não vou ficar falando de coisas que ela não conhece. Se ela não conhece, ela não consegue imaginar, ela não consegue pensar a respeito. Logo, ela se desconecta. Por isso, usar termos técnicos é complicado. Ah, mas eu quero usar. Então, use o termo e faça uma analogia. Use o termo e diga o que quer dizer aquilo, o que ela faz e faça uma analogia, para que ela entenda. Ela não é obrigada a saber o que você sabe. É igual no meio do pessoal do direito. Você tem ali um monte de advogados e tudo mais. Quando você está com um monte de advogados e você quer mostrar para eles que realmente você
é um bom profissional, uma boa profissional, você precisa falar da forma como o pessoal fala, a não ser que no meio deles, na roda ali da galera, o pessoal tá totalmente informal, tá tudo de boa, falando do jeito que achar melhor. Então beleza, você se enturma. Agora, tá todo mundo falando de uma maneira mais séria, falando sobre negócios específicos, usando termos do juridiquês, você tem que fazer a mesma coisa. Porque quanto mais você consegue usar os termos técnicos no ambiente técnico, você está falando a linguagem deles, eles entendem, eles vão inclusive associar isso com a sua competência técnica. Agora, quando você vai pegar e falar sobre alguma coisa específica do direito que vai ajudar a vida, por exemplo, de uma dona de casa, de um trabalhador rural, se você chegar lá falando os termos técnicos do direito, você deixa o pessoal viajando, eles não entendem. Então você precisa pensar nos problemas que eles têm no dia a dia e mostrar como a solução do direito os ajuda, falando na linguagem deles. E caso aconteça por acidente de você chegar e colocar um termo técnico, uma palavra difícil, você pega e explica essa palavra, quer dizer isso, isso e aquilo. E isso se aplica desta e dessa maneira na sua realidade. Imagina uma situação X, onde você passaria por tal coisa. Através desse tipo de informe, você pode agir desta forma. E para isso, você precisa conhecer o seu público. Isso é essencial. Agora que você sabe que o 73855 é um mito, ele serve sim para transmitir a comunicação de emoção e tudo mais, porém, em outros contextos, é óbvio que você tem que refletir bem que o conteúdo que você vai transmitir pelas suas palavras é muito mais importante e poderoso. Tendo esse tipo de ciência, como é que você enriquece o seu vocabulário? Vai ler. Leia. Tem livro pra caramba aí, o que não falta é livro. Inclusive e-books, audiobooks, formas de você conseguir pegar PDFs e todos os livros que você pode ter de uma forma digital e transformá-los de forma audível para que você consiga ouvir caso você tenha algum problema com leitura. E é um exercício mesmo, onde você vai buscar se expressar de outro jeito. Quando chegar no momento da sua aula, da apresentação, da sua defesa, da sua argumentação, que você vai fazer diante de um juiz, por exemplo, ou diante de uma plateia numa apresentação, diante de vários alunos, independente da idade, ou para fazer uma apresentação para diretores, um corpo de diretores onde você precisa mostrar os resultados financeiros ou de vendas ou o que for que você tem realizado, aí você vai estar preparado, vai estar preparada com o vocabulário de forma mais adequada. Você vai expressar aquilo, você vai ter treinado aquilo, vai ter lido sobre aquilo, vai ter passado não só mentalmente, mas ensaiar realmente da maneira como eu ensino nos meus cursos, para que você tenha real eficácia na sua apresentação, com as palavras certas. E isso não impede que alguém tenha dúvida, isso não impede que o pessoal não compreenda totalmente. E aí você vai poder explicar de uma outra forma, mas você já vai ter se preparado antes. Treine o seu cérebro para isso. Imagine-se passando por situações onde as pessoas falam: pô, você poderia me explicar novamente? Eu não compreendi aquela parte. E aí você fala: qual parte especificamente? Ah, foi tudo. Tudo não, porque tudo é muita coisa. Mas me mostre qual parte você não compreendeu para que eu possa pegar a partir dali. E aí você vai lá e explica. Ah, mas é tudo, eu quero que você fale tudo de novo. Muito bem, vou falar tudo novamente. Só que você vai falar tudo novamente de outro jeito. Por isso, saber fazer analogias é essencial. Para que você consiga pensar em analogias, faça o seguinte: conhece da sua área, leu livros da sua área, agora começa a pensar o que está relacionado mais próximo a mim, a esta área de atuação. Eu dei o exemplo da área de TI. Então, digamos que você tem uma solução específica para a área de finanças, onde você vai conseguir integrar todas as partes de informes financeiros, onde você vai conseguir fazer com que os subsetores do setor financeiro, de contas a pagar, contas a receber, ativos financeiros, imobiliários ou o que for que tenha na sua empresa, parte de tesouraria, todos eles conversem por meio de um único tipo de sistema. Beleza, eu tenho um sistema integrado então. Uma vez que eu tenho isso, como é que eu posso pensar uma forma de facilitar a vida dessa galera?
Eu posso entender que no dia a dia deles, eles passam por várias situações complicadas, como, por exemplo, ter que ficar fazendo repetição de trabalho por aquilo que veio de um outro setor. Eu tenho que alimentar novamente os dados do meu software, porque o software da outra área é diferente. O que eles fizeram não vem diretamente para mim. Eu tenho que pegar e fazer um retrabalho, de redigitar as coisas, tomar cuidado para não cometer erros. Ou seja, há uma redundância, uma repetição de dados, a repetição, um retrabalho, entende? E a possibilidade de erros. Isso vai me servir depois para tomar decisão, então eu tenho que tomar cuidado. Quando eu trabalho com uma tecnologia desse gênero integrada que eu falei, uma vez que um setor alimentou um determinado tipo de informação, ele já está disponível para os outros setores interligados. Isso facilita a nossa vida, evita a repetição dos dados e garante uma maior integridade. Isso quer dizer que vai ter melhor consistência, eu vou conseguir evitar retrabalho, quer dizer que eu faço o meu trabalho de maneira mais rápida e de forma mais confiável. Uma vez que você fez isso, aí você pode imaginar o seguinte: pensa no dia que você chega e fala, nossa, agora eu tenho que extrair aquele relatório que diz respeito a todas as áreas e levar ali para o nosso diretor. Perfeito. O que eu vou fazer? Chego ali no meu sistema, clico algumas vezes e ele já extrai tudo bonitinho para mim. Agora pensa como era antes. Você tinha que pegar, pedir o relatório para uma área, para outra, mandar o e-mail, eles iam mandar cada um deles, você ia pegar e fazer todo o filtro disso, trabalhando com as planilhas, tomando o maior cuidado para não cometer erros, eliminando as redundâncias e procurando trazer uma apresentação realmente confiável para o seu diretor. O que é mais legal? Então, a minha solução traz essa vida melhor para você. Faz ela se imaginar fazendo uso do seu tipo de trabalho, do seu serviço, do seu produto. Por isso você precisa compreender qual é a realidade daquela pessoa no dia a dia. Assim você faz ela se imaginar trabalhando daquela forma e como que você faz ela imaginar trabalhando de outra maneira melhor. Isso vai dar o uau! Interessante, muito bom. E como é que você faz isso? Opa, aí você pode apresentar um termo técnico ou outro, desde que você, repito, explique o que significa aquele termo técnico. E uma das outras coisas importantes é realmente você usar bem a sua forma de se expressar corporalmente. É interessante que você mantenha um equilíbrio. Você pode simplesmente ficar parado, parada, e procurar falar com as pessoas olhando nos olhos delas. Assim como eu estou olhando nos seus olhos agora. Como é que eu faço isso? Olhando diretamente para a lente, para que eu mantenha uma conexão contigo. Quando você estiver de forma presencial ou online, isso é primordial. Mantenha contato visual. Isso diz respeito aos gestos corporais. Não quer dizer só ficar se movimentando assim, entende? Do mesmo jeito, você precisa se conhecer melhor e se policiar quando estiver falando, para ver se você não está repetindo sempre gestos semelhantes. A ideia do gesto é você realmente dar aquela enfatizada naquele termo, para que você consiga assim dar um maior vislumbre, uma maior notação, um maior destaque naquele tipo de palavra, naquele tipo de conceito, naquele exemplo que você está passando. Faça isso cada vez mais de propósito, de maneira ensaiada, e aos poucos você vai ver que isso se torna mais natural. Trabalhe os seus gestos. Para que você saiba como você está saindo, procure se gravar, procure ensaiar se gravando. Depois assista a sua apresentação, assista a sua palestra, assista a sua aula, veja o que você tem feito, quais são os gestos que você tem utilizado. Procura prestar atenção se não está com algum tique nervoso. Analise o seu rosto, o seu olhar, a maneira como você está se expressando e veja, está congruente? O que eu posso melhorar a partir daqui? Isso está mostrando quem eu sou no dia a dia? Porque quando você vai falar em público, quando você vai expressar suas ideias, quando você quer se comunicar com várias pessoas, você tem que ser você mesmo, você precisa ser você mesma. Evite ser uma outra pessoa quando estiver à frente dos outros. Controle-se emocionalmente e tudo mais, e tem vídeos que te ensinam aí a fazer isso.
Agora a questão não é só ter segurança e estar no palco. Legal. Vamos falar. E fica falando, ó, não estou olhando para você, eu estou olhando aqui um pouco mais ao outro lado da câmera. Perceba como é que eu fico, um pouco já destoado daqui, ó, quando eu olho aqui na câmera. Estou olhando um pouquinho para cá. Blá 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 blá. O que eu vou falar? Quando eu não olho para você, você vai ficar incomodada, você vai ficar incomodado. Quando a gente está falando em público, é comum que as pessoas tenham medo de olhar para os olhos das pessoas, então elas evitam olhar para alguém. Fica olhando para o fundo, olha para o teto, olha para o chão, olha para o relógio, olha para o celular, fica preocupado, será que já passou o tempo? Será que já passou meu tempo? Será que já deu? Trabalho escolar, isso é direto, né? Começa a pegar, o que eles fazem? Eles ficam olhando para o slide, para a lousa, fica lendo ali e vê se acabou o tempo. E eles querem que acabe logo aquilo. Só que aí você, se alguém filmar aquilo e ela se assistir, ela vai ficar com vergonha dela. Ela fala, olha só o que eu fiz. Tudo isso é para tentar fugir. Por isso, controle emocional é importante? Agora adianta eu só pegar e ficar aqui falando blá 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 blá. Calma, dá uma enriquecida nisso. Lembra? Gestos e tonalidade de voz trazem mais emoção também aquilo que você está falando. Se o seu assunto é sério, então procure ficar comedido, mas isso não quer dizer que você não possa usar gestos. Eu estou falando aqui, estou usando gestos e tudo mais. Isso é de forma natural. Show de bola, você entendeu agora 2 das 3 coisas essenciais para a comunicação. Entendeu? O poder que o conteúdo, a linguagem que você utiliza tem. E também como que você pode usar a linguagem corporal, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Todas são importantes. E é óbvio, para você não ficar conhecido como o músico de uma nota só, não é de uma música só, é de uma nota só. A música que só tem uma nota, aquela coisa monótona, chata. Você procure então trabalhar melhor a sua forma de expressar as ideias pela velocidade da voz, o ritmo que você tem utilizado. Se você está indo de maneira mais rápida, mais devagar, um pouco mais cadenciada, se você usa bem as pausas, e, é claro, conseguir evitar os vícios de linguagem para que aquilo que você está falando de forma tão repetida, tão repetida, tão repetida, não atrapalhe a transmissão do seu conteúdo. Por isso, o conteúdo, as palavras, os textos são totalmente importantes. E quando você analisar isso, retire todos os vícios de linguagem. Porque senão aquela parte da tonalidade dos 38% que Albert Mehrabian comentou, e aí se eu fosse adequar isso ao falar em público, veja bem que eu só estou fazendo uma adequação. Quando você faz isso, isso mostra que a pessoa pode trazer conteúdo, mas se ela ficar lá usando tá, né, ok, ou seja lá o que for, o pessoal para de prestar atenção no conteúdo e vai focar no vício de linguagem. Porque incomoda. É igual aquela música chata. Fica no ouvido. Pois é. Procure se conhecer como que você tem usado vícios de linguagem, como é que você tem falado as suas ideias, como que você tem feito as suas reuniões. Você usa sempre a mesma forma de falar, a mesma tonalidade, sabe? Você comenta sobre coisas legais que a equipe conseguiu atingir a sua meta e um monte de coisa, só que você fala, pô, gente, parabéns, vocês conseguiram mesmo. Mais uma vez, parabéns pelo atingimento da meta. Sucesso para vocês. Pô, mano, caca é essa? Daqui a pouco você emenda. E agora a gente vai falar sobre os desafios que nós estamos tendo e tudo mais. Não é legal, não é legal. O pessoal atingiu a meta, pô, você tem que comemorar, você fala, pô, parabéns, sucesso aí, ó, vocês conseguiram atingir a meta diante de um cenário realmente adverso, ou o cenário realmente estava a favor e a gente esperava realmente isso de vocês e ficamos felizes, porque além de atingir a meta, vocês passaram ela, sucesso. Quando você expor um relatório científico, quando você precisar fazer um simpósio, por exemplo, quando você precisar
mostrar para um juiz a sua defesa, é um ambiente sério. E você vai falar de maneira comedida, pausada, só que com confiança, sua voz forte. O pessoal gosta de falar assim, a voz da pessoa tem força. Não, porque eu falo de uma maneira confiante. Então a pessoa presta atenção no que eu estou falando. Não é de maneira arrogante, é maneira confiante. Onde você mostra que tem convicção daquilo que você estudou, daquilo que você buscou de provas, daquilo que você colocou a respeito no seu assunto científico, que aquilo está correto. E você fala de maneira que as pessoas, caramba, olha como ela realmente conhece o assunto. Você só vai conseguir fazer isso se tiver realizado o que eu falei anteriormente. Você se preparou, você estudou, você leu, você correu atrás, você se dedicou realmente a isso, tempo para isso. Você se gravou, você se assistiu, você se corrigiu, você está se conhecendo cada vez mais. A apresentação é só o resultado de todo esse trabalho. Não tem um resultado da hora sem um trabalho constante. Por isso, realize o seu trabalho, está sob o seu poder. Só você pode fazer isso. Isso é excelente, porque ninguém vai poder te atrapalhar. Basta você se colocar em movimento, começar a agir e assim os resultados começarão a surgir também. Do mesmo jeito, preste atenção, como você tem falado, faça as alterações, busque falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Quando você quer transmitir uma emoção da hora, você fala mais alto. Quando você, e até mais rápido, quando você quer transmitir uma coisa mais pesarosa, algo mais para se analisar, você fala mais pausadamente e baixa o seu tom de voz. Porque aí você mostra que aquilo tem que ter maior atenção. E olha que os meus gestos acompanham, porque a comunicação é um todo. Esses 3 elementos: palavras, conteúdo, voz, com velocidade, ritmo, tonalidade, altura, tudo isso. E linguagem não verbal, como o seu corpo tem se expressado, como você tem olhado para as pessoas, como que você tem usado o seu sorriso, como você tem usado a sua seriedade, como que você tem usado o seu corpo, suas mãos e tudo mais, para que as pessoas realmente entendam por completo toda a mensagem que você está transmitindo. Coloque isso em ação e você vai notar as mudanças drásticas que surgirão na sua maneira de se apresentar. Seja essa forma online, seja ela presencial, não importa. O que nós realmente precisamos fazer é saber como enfatizar o poder da nossa comunicação por meio desses 3 elementos, usando-os de maneira consciente, para que a gente possa, assim, atingir os resultados, atingir os objetivos, alcançar as metas que nós tanto desejamos. Isso serve para você líder, isso serve para você vendedor, isso serve para você gestor, porque nem todo gestor é líder, nem todo líder é gestor. Isso serve para vocês, para os diretores, isso serve para você empresário, isso serve para você que faz networking, isso serve para qualquer pessoa. Você, professor, que já dá aula e que sabe que pode e deve melhorar de maneira contínua para que os alunos continuem aprendendo mais e mais de você. Você, professora, você, professor, você, orientador, seja lá quem for. Busque aperfeiçoar a sua maneira de se comunicar por meio desses 3 elementos. E por hoje é isso. Agradeço por você ter ficado até aqui. Meus parabéns. E eu vou falar para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, toca no sininho para receber as mensagens, as notificações dos novos vídeos e coloque em prática. E coloca nos comentários o que você achou, se realmente teve mudança para você, se você já usava isso, se tem outras técnicas que você aplica, coloca os exemplos que você gostaria de explicar para as pessoas entenderem melhor, que analogias você utilizaria dentro da área que você atua. Vai ser muito legal saber disso tudo. E curte o vídeo para que o YouTube entenda que ele é realmente importante e possa propagá-lo para mais e mais pessoas. Muito obrigado, que você tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.